Olá, meus amores, Mulheres Cast de volta. Hoje eu tenho um convidado muito especial. Para quem não me conhece, eu sou Simone Rossini, terapeuta comportamental, e vou entrevistar um advogado que tem experiência em processar narcisista. Gente, hoje eu vou me esbaldar. É o Dr. Arthur Capano. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo a Mulheres Cast. Eu que agradeço, Simone. Estou muito feliz de estar aqui, né? Poder expor um pouco do meu trabalho, né? Quem sabe também ajudar as pessoas que precisam desse tipo de informação, né? Porque eu vejo que tem um déficit, né? Uma necessidade desse tipo de informação, não só jurídica, mas também especializada com relação a narcisistas, né? Então, eu espero poder contribuir também com você, com todo mundo que estiver assistindo. Claro, nossa, para a gente é super importante, né? As mulheres precisam mesmo saber dos seus direitos e nem todas têm acesso, né? Sim. Primeiramente, eu queria te falar sobre o TikTok. Gente, Claro. eu achei ele no TikTok, ele tá bombando, falando sobre narcisista. Como que foi que você já era uma pessoa assim de rede social? Como que você entrou pro TikTok? Na verdade, eu sempre pensei em fazer isso, né? Mas eu era advogado funcionário, né? Eu tava começando a ganhar mais dinheiro por fora, né? Fora do meu salário e tal. E teve uma hora que eu já pensava assim, nossa, eu ganho mais dinheiro fora do meu salário, do trabalho que eu faço. Só que eu sempre tive medo de sair, enfim, aquela mentalidade de funcionário mesmo. Nossa, eu não tenho medo, eu tenho medo, eu não vou ter o meu dinheiro garantido. E eu sempre pensei, bom, vou pro digital. Eu sempre vi isso como uma solução, né? Porque eu também acompanho muito conteúdo, tipo, eu vejo muito YouTube, assim, meus amigos até Sim. falam, nossa, você é um Zé YouTuber, não sei o quê, você vê um monte de cara. Aí eu falo, não, eu acho legal isso. E aí o que aconteceu? Aí veio a pandemia, né? Aí eu saí do escritório que eu tava. E aí eu falei, bom, já que liberou esse tempo, né? Já que também eu vou desenvolver alguma forma de expor meu trabalho também, né? De ter mais clientes, enfim. E aí eu falei, bom, agora eu vou pro digital. E como que você escolheu esse tema? Aham. Vou falar do problema do narcisista, né? Uhum. Porque o vídeo que eu vi primeiro seu foi exatamente no tema do Sobre homem narcisismo. abusivo, Como que você escolheu, assim? Porque a gente encontra muita dificuldade de Uhum. homem que venha para esse lado, né? Sim. Porque os homens são muito machistas ainda. Eles me Demais. falam assim, ó, tem outro dia um terapeuta mesmo falou para mim assim, ai, você agora só fala de narcisista, você tá muito, sabe, todo mundo é narcisista e tal. Aham. É que é uma coisa nova, né? Para você ter uma ideia, na psicologia não se estuda o transtorno narcisista. Sim. Então, assim, muitos terapeutas, assim, nem sabem ainda lidar, porque é uma coisa nova, né? Mas como que, assim, você entrou nessa? Sim. Então, na verdade, aí, né, eu resolvi ir pro digital e tal. Aí o que aconteceu? Mas assim, isso não foi de uma hora para outra. Demorei muito tempo até Sim, tomar claro. coragem e tal. Aham. E aí, né, eu também tive, até falando, também entrando nesse ponto do narcisismo, eu tive um problema que é familiar, que o meu pai, ele é narcisista. Ah, E é entendi. por isso, é por isso. Só que assim, eu não descobri de uma hora para outra assim, né? Foi praticamente a vida inteira sofrendo esse tipo de abuso. E, claro, também outras pessoas foram vítimas, todo mundo que conhecia ele era vítima, principalmente eu, meus irmãos e a minha mãe. Você não era o filho de ouro. Então, na verdade, eu não sei dizer, sabe? Eu sei que sempre tem, né? Porque eles escolhem, né? Um filho de ouro e os outros vão ser maltratados, né? Já tentei me responder isso, só que eu via que em alguns pontos eu era, outros não, acho que era muito variável. Tá. Talvez com uma análise mais criteriosa dá pra responder isso. É, mas enfim, aí né, depois Se de... interessou pelo caso. Aí o que aconteceu? Eu acabei descobrindo num vídeo, num podcast, era do Arthur Petri com a Tariana Rocha. Eu vi esse vídeo e nem faz tanto tempo. Ela é ótima, nossa. Ela é muito Ela é boa. filha de mãe narcisista. Sim. E aí eu descobri isso, mas assim, nem faz tanto tempo, sabe? Foi em novembro do ano passado. E aí eu comecei a ver, eu falei, nossa, eu acho... Sou eu. Eu falei, quer dizer, eu tô nossa... inserido nessa história. Eu falei, nossa, tudo... E assim, eu vi isso, assim, se não me engano, são 4 horas de podcast. E eu vi, assim, de uma talagada só. Eu falei, nossa, tudo que ela tava falando
tinha acontecido Você comigo. vivenciou. Eu falei, nossa, eu sei o que é isso, eu sei o que é isso, eu sei o que é isso. Aí eu falei, finalmente eu descobri o que é o narcisismo. Tipo, eu acho que eu já devo... Você até falou assim, eu gosto de estudar o comportamento humano e tal. Eu sempre tive uma atração por isso. Eu já cogitei, por exemplo, antes de fazer a faculdade de Direito, tudo que me interessava era, tipo, ciências humanas. Então, economia, psicologia, filosofia, direito, sempre tive esse interesse. E eu já tinha visto sobre, né, esses transtornos mentais, mas eu nunca imaginei que era narcisismo. Aí, eu falei o seguinte... Quando eu comecei a produzir conteúdo, eu falei, bom, eu vou aproveitar e falar algumas coisas que eu gosto também. Aí eu fiz um dos meus primeiros posts, assim, isso foi em março desse ano, era sobre como reconhecer um narcisista. E assim, nem era jogando muito pro direito, assim. Era um carrossel falando, se tiver essas características, Sim, é narcisista. fecha o diagnóstico. Aí assim, eu fazia, sei lá, 10 conteúdos de direito, assim, normal, sem ser direcionado, e um de narcisismo. Aí eu fui percebendo que todas as vezes que eu falava sobre narcisismo, aí ele tinha um rendimento melhor do que os outros. Aí eu falei, bom, eu acho que eu vou começar a fazer mais conteúdo sobre isso. Aí eu comecei a fazer, na verdade, eu acho que ainda, na verdade, isso é pouco tempo, né, que eu virei essa chavinha para ser um advogado com posicionamento contra narcisistas, porque antes eu fazia meio que junto com outras coisas, assim, era mais advogado de família normal, eu já tentei também redirecionar um pouco mais para mulheres, mas agora que eu estou me posicionando mesmo para advogar contra narcisistas. E aí eu vi que, eu acho que pelo fato do meu conhecimento... e como eu fui vítima disso, eu sei disso sem precisar estudar. Sim, eu já posso ficar falando, olha, você vai acontecer isso, eu já sei o que acontece e tal. Então, acho que isso ajuda muito, né? Porque tem sentido. mulher que ela contrata um advogado, porque assim, eu atendo muitas mulheres. Então, assim, são inúmeras histórias, né? Que ela fala assim, então, eu conversei com o advogado, contei para ele o que eu passo, e ele meio que não... Sabe, assim, quando o advogado não tem empatia, Sim. né? Então, assim, a mulher não se sente segura. E aí ela não entra. Aí ela para. Porque ela precisa sentir uma segurança, né? Porque ela está muito amedrontada. Ela geralmente tem medo desse homem. Se o advogado não deixar ela tranquila em relação a isso, e falar, pelo menos falar assim, você tem toda a razão do que você está brigando, pelo que você está querendo, né? Então, assim, hoje em dia, eu vou te falar, olha, eu não conheço na internet, eu conheço muita gente e tal, mas como você, que assim, que entende do assunto e tem vontade de atender mulheres com esse problema, eu não conheço ninguém. Por isso que eu falei, não, eu vou chamar ele podcast. Porque a gente precisa, eu falo muito, né? A nossa diretora aqui já escutou muito que eu falo que eu quero montar um exército de pessoas, porque isso é uma coisa que agora que está se aceitando, né? Acabou aquela história que a mulher foi feita para esquentar a barriga no fogão, esfriar no tanque. Isso acabou, mas está cheio de mulher que se o marido chegar... Eu falei com uma ontem, que ela falou, eu tenho que falar rápido com você, porque quando ele chega, ele quer sentar e a comida pronta na frente dele. Sim. Você entendeu? Me dá vontade de passar pelo telefone. Porque isso é um absurdo. E socar o cara. Nossa, eu vou te falar. Se eu fosse... Eu não posso andar armada, né? Porque eu matava. Eu botava tudo numa parede assim, fuzilava todo mundo. E eu não podia ser uma lutadora, alguma coisa assim. Porque, eu ia ficar presa. Nossa, me sobe o sangue. Porque assim, você falou, né, que teve uma vivência. Eu fui vítima de relacionamento com narcisista mais de uma vez. Nossa. Mas aí tem toda uma explicação das mulheres empatas que caem nesses relacionamentos, entendeu? Que às vezes não é na família, né? Mas ela cai quando ela vai se relacionar. Isso tem tudo a ver, assim, com a infância, às vezes tem a ver também com histórico de família, alcoólatra, sabia? Sim. Também entra nisso. Então, assim, é muito complicado. Então, tem muitas e muitas e muitas famílias. E aí, só para eu não esquecer, às vezes as pessoas falam para mim, Simone, mas vem cá, só homem é narcisista? Mulher não é? Então, eu vou falar de uma coisa bem recente para quem quer ver um comportamento de uma mulher narcisista. Ela costuma, quando geralmente ela é pior que o homem, né? Deolane.
da Fazenda. Da Fazenda. Na Fazenda tá... Assim, eu não assisto, mas eu vi alguns comentários, eu vi Eu não alguns assisto cortes. também, eu vejo os cortes. Tá na cara que ela é muito narcisista. Tipo Muito assim, perversa. perversa. Absurdamente narcisista. Porque uma pessoa que chega para outra, numa rede nacional cheia de câmera, e fala assim, eu vou acabar com a sua vida e não vai dar em nada. Ela né? fala como se fosse uma brincadeira, mas não é brincadeira. Ela faz coisas, ela manipulou 2 mulheres, ela foi fazendo a cabeça dessas 3 mulheres, no entanto que uma já saiu, porque ela saiu, tirou o chão das outras, né? Sim. As outras são manipuladas, né? O marido da Moranguinho até falou, eu tenho certeza que a minha mulher, quando sair de lá, vai se arrepender. É o Naldo, né? O Naldo, né? Então, assim, a Moranguinho, ela é suscetível a ser manipulada, né? Sim. Ele antes ela sofreu violência doméstica com ele, Sim. né? E agora ela entrou na Fazenda e foi manipulada pela Deolane. Então, assim, só um parêntese, né? Que eu conheci mulheres narcisistas e eu costumo dizer, assim, sabe? Que o narcisista perverso é o mesmo que um sociopata. Eu não vejo muita diferença. Tem um livro do Kurt Mendonça, não sei se você já leu, se chama Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. E ele, ele não é psicólogo, né? Ele é um médico e formado em Direito, e para ele é um posicionamento minoritário, parece, né? Entre os psiquiatras e tudo mais, e psicólogos, enfim, e profissionais do ramo, que para ele a classificação entre um narcisista, um borderline e um psicopata são, na verdade, seriam a mesma doença, ou o mesmo transtorno, né? Porque não é doença, seriam o mesmo transtorno, e aí incluiria também o sociopata dentro desse grau aí, que a gente pode colocar, é um espectro, né? Daria para colocar dentro desse, e só vai variar o grau. Então, assim, a gente tá falando, segundo a ideia dele, da mesma coisa, Sim. apenas de modos diferentes. E eu acho, né, claro, não tenho estudo nessa área, mas eu acho que eu vejo isso como, eu concordo até com esse tipo de classificação, porque muitos transtornos, né, a gente pode ver que é aquilo, tem muita gente que acha que é meio cara crachá, mas não. Às vezes você vê um narcisista que junto ele tem traços de depressão, outro com ansiedade, um cara que é psicopata às vezes e muda e sabe? Então eu acho que as pessoas querem ficar classificando, mas esse daqui é X coisa. Não, ele é várias coisas ao mesmo tempo. E assim, eu acho que as pessoas que não são os profissionais da área, você não precisa diagnosticar a pessoa, né? Eu até acho que o borderline é um transtorno de personalidade, mas o narcisista é um desvio de caráter. Eu concordo com aquela Tariana Rocha. Tariana Rocha. Concordo com ela, né? Que é um desvio de caráter, né? Existe diferença entre o pessoal aí, tem gente que acha que é transtorno e tal. Sim. Então, assim, mas o que a mulher tem que entender, que agora eu queria entrar na sua área, né, de direito. Ela tem que entender assim, eu estou bem nesse casamento, ou nesse relacionamento, ou eu estou com medo, eu dou mais risada ou eu choro mais, né? Eu estou deixando de fazer o que eu gosto, eu estou me sentindo invadida, né? Presa, eu estou tendo que pisar em ovos, não interessa se é narcisista, se não é, sabe? Se é borderline, eu acho assim, você não tem que aguentar um relacionamento onde você fica assim, ai meu Deus, ele vai chegar, eu tô atrasada, ai meu Deus, ai, olha, você não fala nada pra ele, olha, sabe, isso é um absurdo, né? E aí eu queria te falar, vamos falar do cara do Tinder? Sim, sim. Como que uma mulher... o golpista do Tinder. Como que uma mulher pode processar um cara que, por exemplo, ele chegou, né? Eu já atendi alguns casos que foi assim, o cara chega, porque eu sou fulano de tal, trabalho no exército lá do meu país, não sei o quê, e começa a fazer uma amizade, aí ele manda um presente, tal. Aí um dia ele liga chorando. Esse foi um caso verídico, né? Tá. E eu achei meio estranho, porque o cara, eu achei assim, tem alguma coisa errada aí com ela, desse cara, né? Aí eu falei pra ela, fica atenta, né? Porque você nunca viu ele, vocês estão se conhecendo pela internet. Não, Simone, ele falou que vai vir pro Brasil, é pra eu procurar um hotel, ele vai ficar 1 mês aqui, talvez ele venha morar no Brasil, não sei o quê, papapá. Tá bom. Aí um dia eu chego lá, ela tava desesperada, né? E encontrei com ela estava desesperada. Aí ela falou assim, ele me ligou chorando, desesperado. Ele tá na Rússia, ele foi entregar
uma mercadoria, né, do que ele trabalha e tal. E lá ele teve um problema que tem que pagar uma multa, não sei o quê, e ele me pediu $5.000 emprestado, que quando ele voltar para o país dele, ele me devolve. Só que ela não tinha esse dinheiro, e ele achou que ela tinha. Eu acho que ela plantou assim, que ela era uma pessoa de condições financeiras, né? Tá. Aí ela até chegou para mim e falou, você não tem? Eu falei, imagina, primeiro que eu não tenho, e segundo que eu não te daria para você dar para ele. Mesmo se eu né? tivesse. Mesmo se eu tivesse. Então eu falei para ela, olha, o que está acontecendo é isso, isso, isso e isso. Ela não acreditou em mim, né? Eu falei, fala que você não tem. Ele vai baixar o valor. Ela falou, imagina. No outro dia foi baixando, entendeu? Baixou para 2.000, 1.500. No final ele queria $500. Né? Então, assim, se essa mulher mandar esse dinheiro, não tem como processar, né? Tem mulher que perdeu 100 mil, 200 mil. Como que a mulher pode se calçar? Ela pode mandar um documento para o cara assinar? Não sei. O que você acha que dá para fazer? Então, assim, na verdade, tem um artigo do Código Penal que eu discordo muito. Eu acho que ele tinha que ser revogado ou alterado, enfim, mudado. E ninguém fala muito sobre isso, né? Só para dar um panorama geral aqui. Claro. O Código Penal, ele é uma norma, ele é um decreto, né? Muito antigo. Ele é de 1940. Sim. E assim, na verdade, o direito, ele é como se fosse assim, o direito, estão falando assim, leis, normas, jurisprudência, ele é como se fosse uma fotografia de um determinado momento da sociedade. Então, por exemplo, se a gente tem uma lei, né, uma norma de 1940, a base dele vai ser uma fotografia dos costumes e valores dessa época. Se a gente faz uma norma hoje, 2022, ano que vem, já vai ter mudado a sociedade, a cultura, os costumes. Sim. Então, algumas coisas ali vão ficar defasadas. Assim, o direito, na verdade, ele tem a característica de sempre estar defasado e atrasado com relação à sociedade. Então, por que isso acontece? Porque, assim, a gente faz a lei, vai mudando as coisas, aí vai ficando defasado, vai ficando atrasado, e então, o direito ele já parte desse pressuposto ruim. Ele já parte desse pressuposto que ele está atrasado. E aí... Você pode criar uma jurisprudência para mudar? O que acontece? Vai ter a jurisprudência, só que assim, a jurisprudência também, ela não consegue fazer muito milagre. Assim, o desembargador, o juiz que vai criar essa jurisprudência, ele também não pode ir totalmente contra a lei. Ele tem que utilizar os princípios que existem na Constituição, nas normas e tal. Então, por exemplo, se na lei fala assim, você não pode fazer isso, é muito difícil para o juiz chegar e falar, você pode fazer isso. Entendi. Porque aí ele vai estar julgando o que a gente chama de contra-legem, né? Contra-lei. Tá. Então, o juiz, a atribuição dele está limitada entre balizas. Então, por exemplo, a lei chega e fala assim, olha, você pode atuar entre A e B. Aí o juiz, ele vai dar uma decisão entre A e B. Por exemplo, então, 1 a 5, o juiz ele tem esse critério, ele pode dar qualquer decisão entre 1 a 5. Falando né, de um exemplo teórico e abstrato aqui para entender. Mas voltando, tem um artigo específico no Código Penal que ele isenta de pena a pessoa que comete um crime patrimonial contra o cônjuge. Então, assim, isso é uma coisa, assim, absurda, na minha opinião. Tá? Então, por exemplo, se eu cometo... a gente é casado. Eu cometo um estelionato contra você. Eu não tenho pena. Porque é casado? É isso aí. Entendeu? Nossa! É claro que, assim, tem briga na jurisprudência. Claro que, se isso acontecesse de verdade, a gente ia utilizar a Lei Maria da Penha para te defender e tudo mais, para acusar. Mas, assim, é uma coisa que essa norma ainda está lá. É o artigo 181 do Código Penal, para fins de gravação aqui, né? E ainda está lá. Então, assim, aí você pega ali a Lei Maria da Penha. Aí na Lei Maria da Penha fala, né, que a mulher ela pode sofrer diversos tipos de violências, que ela tem diversos benefícios, enfim. Aí você pega e lê uma norma dessa, aí você fala, ué, mas por que acontece essa discrepância? Simples, porque é o que eu tinha te falado da lei no tempo. A Lei Maria da Penha é de 2006. O Código Penal é de 1940. Entendeu? Então você fez uma norma depois... E aí você tem uma outra norma que já existia há muito tempo. Por isso que tem esse aparente conflito de normas. Tá. Né? Então, assim... Não, mas eu até esqueci a sua pergunta. Então, justamente isso. Se você falou assim que o cara não vai cometer crime se ele é casado. Então, por exemplo,
eu tenho um caso de uma paciente... Ah, sim, é verdade. Você tinha falado do cara lá que pediu os dólares. Se ele pediu dinheiro... Isso quando uma mulher, por exemplo, eles não são casados, né? Se ela vai emprestar um dinheiro... o que ela poderia fazer? Depois eu vou voltar nessa história que você falou da Mariana, porque agora eu fiquei interessada nessa história. Tem que resolver essa história. Sim. Se ela vai emprestar um dinheiro, o que ela pode se calçar para poder cobrar esse homem depois? Tá. Então, assim, o que a gente pode falar é o seguinte. Teoricamente, ela sofreu um estelionato aí. Sim. Um estelionato porque ele não precisava, aí ele pediu, né, mentindo e tal, enganando, e ela deu. Sim. Então, se você, por exemplo, se é um advogado que tá na defesa do cara, eu ia utilizar esse argumento, tipo, não é crime, tá isento de pena. Tá. Mas agora, se eu estou pela mulher, eu falaria, não, mas tem a Lei Maria da Penha, e a partir da Lei Maria da Penha, é crime sim, não importa se é cônjuge, se é casado, enfim, e aí a gente utilizaria isso. Aí, ou seja, talvez crime não daria. Então, assim, a gente poderia entrar pro juiz... Mas dá um processo civil? Exato, eu vou entrar nisso. Exatamente, vou entrar nisso. Então, por exemplo, só explicando um pouco também, dando um contexto de como é que funciona a responsabilidade no direito. No direito, a gente tem 3 tipos de responsabilidades. Tem a criminal, a civil e a administrativa. Vou dar um exemplo aqui para entender o que acontece. Você pode ter um ato que ele pode dar 3 responsabilidades diferentes. Então, por exemplo, bati no seu carro e te machuquei. Eu vou ter uma responsabilidade civil, que é te indenizar os reparos do veículo. Eu vou ter uma responsabilidade administrativa, que é perante aos órgãos de trânsito e tal, porque eu cometi uma infração e tal. E também tenho a criminal, que foi a lesão que eu te causei, uma lesão corporal. Aí, nesse caso da mulher que a gente está falando agora, é a mesma coisa. Não tem a administrativa, né? Mas tem a civil e a criminal. Então, por exemplo, pratiquei esse suposto estelionato contra você. Tem a responsabilidade criminal, que daria para brigar aí, estelionato, não é, e tem a civil. Então, assim, voltando, né? Muito embora não possa ser alegado que não é crime, com certeza tem a restituição civil. Aí, como é que funcionaria? Dá para fazer de 2 formas. Ou contrata um advogado para abrir esse processo para você, ou você pode, caso você não tenha dinheiro para pagar advogado, ou não queira, enfim, dá para você ir no juizado especial civil, que é um órgão que tem em qualquer fórum de qualquer cidade. Aí você vai lá e fala, olha, pro funcionário, eu quero abrir esse processo e tal, junta as provas, pega os seus documentos que o funcionário ali abre para você. É claro que, né, que não é igual um acompanhamento de um advogado, uma petição feita por um advogado, então, e você vai ter que ficar acompanhando o sistema sozinho, tem termos jurídicos que talvez você não entenda, esse parceiro, esse cônjuge contratar um advogado vai ficar mais difícil para você ganhar, mas enfim, basicamente, como funcionaria? Abre um processo de indenização por danos materiais, alega tudo o que ele fez e cobra. Tá. Aí o juiz vai analisar, claro, esse homem também vai ter a oportunidade de se defender, de falar, não, na verdade era verdade, e aí ele talvez até devolva o dinheiro, e aí tudo bem, enfim. Aí tem vários desdobramentos. O máximo que poderia, no final, o que aconteceria era o seguinte, caso ele não devolva, o juiz condenaria ele a restituir o valor com correção monetária e juros. Tá, então de qualquer forma, dá para abrir alguma coisa contra o cara, né? Tipo, o que eu falei aqui é uma questão mais... Assim, de quem vai, né? Tô falando, porque assim, eu não posso pegar e falar assim, não, é certeza que vai dar crime. Não, porque claro, tem esse artigo, mas claro, dependendo do advogado que fizer, vai desenvolver uma argumentação jurídica ali e tudo mais, mas na civil é garantido que... Você acha, porque eu tenho um caso, né, que o cara fala, se você separar de mim, você sabe que eu sou um excelente advogado, né? E ele acha assim, ele é poderoso como advogado e ela não vai conseguir um advogado à altura. Existe isso? O melhor advogado é que ganha a causa, mesmo que não seja justo? Assim, na verdade, o que acontece? Isso é até interessante de falar também, por quê? As pessoas narcisistas, elas têm a tendência a pegar os cargos que você tem a maior chance de poder... Poder, autoridade. Poder, autoridade, ele quer assistir o gostosão, o top, não, o foda. E eles têm uma falsa sensação de ser melhor do que o resto do mundo, né? Exatamente. Aí o que acontece? Os cargos, as profissões que chamam esses caras, os narcisistas, é justamente advogado, médico, juiz, delegado, policial, adora. Todos esse tipo de cargo que a pessoa ela tem que ficar íntima a você, ela precisa da sua confiança, da sua orientação. E aí,
é justamente lá que vai ter esses narcisistas. Bem nesses cargos poderosos aí, por exemplo, de advogado também. E aí, no que você falou, você acha que o juiz, ele vai pender para o advogado que estudou numa faculdade melhor do que o outro tem um escritório melhor? Que nem às vezes falam assim, você não tem como lutar como uma construtora, ela tem um andar inteiro de advogados, você vai arrumar você vai perder. É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Isso, na verdade, é uma ameaça que provavelmente esse advogado está falando. Porque, assim... no Poder Judiciário, existem vários... Estão falando de juízes. Existem ali vários juízes que eram pobres, né? Eram de classe baixa, enfim. Tem juízes que já nasceram ricos, assim como na advocacia. E a verdade a grande maioria é do bem. Tá. O que eu gosto de falar é isso. Assim, se você for pegar a sociedade, pode ver Até aí. prove o contrário, né? Uma pessoa é do bem. Eu penso assim também. Tipo assim, a verdade pode pegar as pessoas que você conhece, 95% é do bem. Ou até mais do que isso. Então, assim, não dá pra falar que não tem, que esse tipo de atitude não tem 100%, mas a grande maioria é boa. E se um juiz, ele, né, o juiz, ele tem o que a gente chama de dever de judicatura. Então, um juiz, ele tem que ter um low profile, ele tem que ser discreto, ele não pode dar opiniões políticas, ou não deveria, né? Então, assim, se ele está agindo mediante a isso, e pelo que eu vejo na prática, a maioria é assim, é um cara de boa, é imparcial, ele não favorece sei lá, o cara que tem um grande escritório e um advogado que não tem, ou o advogado que é mais desenrolado e outro que não. Não, eles são estritamente imparciais mesmo. Tá. Agora... não dá pra falar que pegar um juiz narcisista. Sim, e existem, sim. Eu sei. Assim, claro que eu não conheço pessoalmente, assim, mas eu já vi alguns com atitudes assim. Mas é a grande minoria. O que pode acontecer uma coisa que também poucas pessoas falam é o seguinte, todo mundo estuda na faculdade de Direito. Alguns se tornam juízes, outros advogados, mas eles são amigos. Então, às vezes, você tem amigos que trabalham no Poder Judiciário, você tem amigos que se tornaram promotores. Entendi. Então, o que acontece? Pode ser que, às vezes, um advogado ele é amigo de um juiz ali. Aí, o que o juiz deveria fazer é se declarar, que a gente chama de impedido, aí ele não julga. Aí, um outro juiz entra na causa. Se ele for honesto, né, ele vai falar que ele não pode julgar. Porque julgar, né, Sim. É que nem eu não posso ser terapeuta de, por exemplo, duas pessoas da mesma família que, né, não pode. Não, tem um código de ética? Também, porque você vai conversar com uma pessoa, saber de coisas e tal, e aí influencia, né? Quando você vai falar com a outra que é da mesma família, vivem juntos, fica complicado, né? Ô, Simone, eu até gostaria, também complementando a sua pergunta, na verdade, muitas vezes acaba acontecendo o seguinte, acaba acontecendo o contrário do que você falou. Então, por exemplo, eu vejo que a advocacia de massa, aqueles grandes escritórios que têm assim, milhares, milhões de processos e tal, na verdade, a tendência é que as defesas, as petições desses escritórios sejam piores do que as dos escritórios menores. Por que isso acontece? Porque assim, imagina, vai um escritório grandão e tal, os clientes dele é tipo assim, bancos grandes, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, ou Caixa, enfim, Petrobras, tal. O que acontece? Eles têm que fazer, assim, milhares de petições por dia. Então, assim, o dono do escritório, ele vai contratar ali estagiários, ele vai contratar advogados recém-formados a preço de piso, e o cara tem que produzir petições robotizadas. Entendi. Tipo, tem escritórios também que trabalham com macros, né, com inteligência artificial, para você dar um auto-preencher nas petições. Então, imagina isso. A gente tem um escritório grande, que trabalha dessa forma, massificada, industrializada, robotizada. Aí você pega um escritório, que às vezes é um cara, ou 5, 10, enfim, escritórios menores. Só que o advogado, ele pode te atender pessoalmente, ele vai fazer um negócio ali... Vai ser uma coisa mais personalizada, vai né? fazer perfeito para você. Então. Agora, quando você vai no escritório maior, é mais barato, só que também é um negócio industrializado. Certo. É assim como... produtos, por exemplo, você vai num sapato, você vai comprar numa loja X de shopping ou que é um tamanho ok e tal, às vezes até seja bonito e tal, mas é muito melhor você ir num cara que é especializado em fazer a sapato. qualidade é melhor, Gravatos, gravata, cinto, violino, essas coisas. Então, na verdade, acaba sendo até o contrário. Então, pelo que eu vejo,
provavelmente é um blefe desse cara aí, desse advogado, entendeu? Então, mulheres, porque tem muita mulher que tem esse medo, sabe? Ah, eu vou arrumar um advogado, mas eu nunca vou conseguir um advogado como ele tem, né? Ele é amigo de escritório, ele isso, ele aquilo. E aí, se eu tiver errado, você me fala. Pelo que eu entendi que você falou, nós também temos que contar com o caráter do juiz. Então, não vai importar se um é do conhecido lá e o outro tem um escritório pequeno, o outro tem um escritório... Não é isso. O juiz vai agir dentro da lei, né? E até prove o contrário, ele vai agir com honestidade. Ele vai ver, ele vai estudar todo o processo, né? E ver que essa mulher foi realmente abusada, né? E passou por tudo isso e, de repente, o cara só usou, abusou e agora não quer ajudar a criar filho, quer pôr a mulher na rua, né? Porque são coisas assim que você fala, não acredito. E a própria mulher, ela fala... Como que eu pude casar com um homem que agora quer pôr eu e o filho, que é dele também, na rua? Né? Sem um centavo. Não vou te dar um centavo. Você vai se virar. Então é assim, ou você me obedece, ou você vai se virar. Então, é aí que a mulher precisa de um advogado. As mulheres, elas têm que entender que elas não vão resolver a coisa sozinhas. Então, assim, na terapia, ela aumenta a autoestima, a autoconfiança, né? Para ela poder chegar na frente do juiz, na hora do acordo, sabe? Ela tá inteira, né? Existe até... Olha o que eu fiquei de olho. No divórcio, teve uma época que passou até na televisão, né? Das mulheres irem fazer um dia de princesa... Pra chegar na hora do divórcio, o cara caiu o queixo, né? Porque a mulher fez o cabelo, fez a unha, pôs uma roupa. E você sabe que na minha terapia integrativa, eu fiz todos os cursos de beleza. Então, na terapia, eu faço consultoria de imagem pra mulher. Eu vejo todo esse lado. Aí eu indico advogado, se ela vai precisar, sei lá, de médico. Eu fui, sabe, montando tudo. E pra esse cara, a minha meta é o cara se arrepender amargamente. A minha vingança é essa com eles, né? Então, assim, agora, mais uma coisa que eu queria te falar, que a gente estava falando da Lei Maria da Penha. Posso claro. Cortar? Desculpa. Só para encerrar esse assunto, o que acontece? Também você falou, né, desse advogado que ele falou, eu sou poderoso e tal, conheço não sei o quê. Pode até ser que conheça e tal, mas o que acontece? Eu vejo que as vítimas de narcisistas, elas tendem a superestimar o cara, o marido, enfim. Por quê? Mas isso é até compreensível, porque assim, ó, imagina, anos e anos e anos convivendo com uma pessoa que fala, eu sou bonitão, eu sou foda, eu sou pica, eu sou top, eu sou o mais inteligente do mundo, eu faço tudo, todo mundo gosta de mim. O cara fica falando isso todo dia. Você é louca, você é dissimulada, você não presta pra nada, você é fracassada, você, entendeu? Isso também, né? O cérebro vai escutando, né? E afeta você sabia que afeta na parte do cérebro onde a mulher fica dependente de drogas? Nossa, não sabia. É por isso que a mulher tem a dependência afetiva, que você fala assim, mas como é que essa mulher não largou esse homem ainda? Porque vai criando essa dependência. Então, é como se ele fosse uma droga. Ela vai lá, usa a droga, aí ela tem aquele tempo que passa, dá abstinência, ela vai lá de novo, fica viciada. É aquele sistema límbico? É isso? Isso. É, né? E é exatamente isso. Aí o que acontece? A pessoa, ela ao mesmo tempo que ela ouve outras se auto-intitulando, também ela é desprezada todo dia, humilhada todo dia. Então, qualquer coisa que o narcisista fala, a pessoa fica com o pé atrás. Meu, será que ele consegue mesmo? Será que ele tem todo esse poder? Não sei, não tenho tanta certeza. Porque, primeiro, o cara, ele já falou tanto sobre ele, que você, aquele negócio, você, né, uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. Você acaba acreditando nisso, e a mesma coisa também que você não presta, que você é ruim, não sei o que, você acaba acreditando nisso. Às vezes você acha assim, não, mas eu não acredito no que ele fala, mas o seu cérebro acreditou. Você acha que sim, você fica aí, meu, será? Então, mas só para encerrar esse assunto, também tem esse aspecto a ser considerado, tá? Sim. Mas aí você, né, ia abrir uma... eu ia te falar da Lei Maria da Penha. Por exemplo, um homem casado, né? Voltando àquela história do que não é crime. Sim. Meu Deus! Ele usou o carro que ele comprou no nome dela.
Então ele toma multa, Tá. multa, multa, multa. Eu tenho casos e não é só um, Sim, que ela perdeu a carta, certo? certo. Aí, se ela separa dele, ela vai conseguir que o juiz obrigue ele a pagar essas multas e restabelecer a carta dela? A princípio consegue, sim. Talvez não restabelecer a carta, mas Não, ele porque pagar. ela vai ter que fazer exames de novo. Tem até escolinha, se você estourar os pontos lá, você tem umas coisas que você tem que fazer, né? Então, né? Agora até aumentou os pontos, o Bolsonaro Uhum. aumentou para 40, né? Antes era 20 21, pontos, acho. já estourava. É. Agora é 40. Mas, por exemplo, ele deixou lá 10 mil reais de multa no Uhum. nome dela, Uhum. né? Sim. E ele teria que, esse carro ele comprou no nome dela. Uhum. Esse carro teria que voltar para ela, ele teria que pagar essas multas, né? E aí isso faz com o advogado entrar com uma ação, é isso? Na verdade, também é uma coisa que eu percebo que as pessoas não sabem muito até, né? Tem digamos, um vácuo de informação nisso, que é o seguinte. Tem muito conteúdo na internet, vamos dividir os bens, vamos dividir os bens, vamos dividir os bens. Beleza, é verdade isso. Só que no divórcio, não só divide os bens, dividem as dívidas também. Eu não sei por que não falam disso, mas acontece que é o seguinte, então a gente construiu lá uma casa e tal. Geralmente o homem deixa tudo com a mulher, às vezes. Sim. É porque o narcisista sim. O narcisista sim, porque muitas vezes ele já tem um nome sujo, ou ele já planeja deixar essa nas mulher costas capengando dela. toda Sim, com dívida sim. e ele sai com o nome limpo. Sim. O que acontece? Então, por exemplo, nesse caso que você falou do carro, quando chegar o momento de divorciar, aí vamos supor, no divórcio são elencados todos os bens, então fala assim, tem o bem A, o bem B, o bem C e não sei o que e tal, e tem as dívidas A, B e C. Aí, vamos supor se for o regime da comunhão parcial de bens, que é o que divide tudo em 50-50. Tudo isso vai ser dividido. Então, essas dívidas do carro vão ser passadas pela metade também. E a propriedade do carro também. Muito embora, foi comprado o nome dela ou dele, não importa. Vai ser dividido em 2 o carro também. Entendeu? Tá. Então, isso dá pra dividir. Entendeu? Tá, entendi. Você, vamos ficar mais um pouquinho na Lei Maria da Penha. Você acha a Lei Maria da Penha foi um bom projeto? É uma lei que ajuda a processar o cara que agride a mulher? Você acha boa? Porque já esteve aqui uma promotora que ela falou que a Lei Maria da Penha não presta para nada. Eu queria saber a sua opinião. Não, eu discordo da promotora. Eu acho que presta sim. Eu acho que tem muitos mecanismos ali que ajudam. Então, por exemplo, antes não tinha as medidas protetivas. Antes de 2006 não tinham essas medidas protetivas como é agora. Então, por exemplo, as medidas protetivas, né? Claro que eu tenho algumas críticas também que eu já vou falar. Então, tem aquelas medidas protetivas do homem não poder chegar perto, não poder entrar em contato, de não poder frequentar determinados lugares. Tem também alguns benefícios para a mulher no sentido de... por exemplo, assim, quando tem... Ai, peraí que eu esqueci o que eu ia falar. Quando a mulher ela tá numa casa, que a casa vamos supor, já era dele, né? Uhum. Ela apanhou. Aí ela vai lá, pede a medida protetiva. Ele vai sair da casa que é dele? Sim, vai sair. Ah, Mesmo que a casa seja dele. tá. Esse é um bom exemplo. Esse é um bom exemplo de como que a Lei Maria da Penha funciona. E aí lá, ela também trouxe, por exemplo, junto com ela alterou alguns dispositivos do Código Penal. Então, por exemplo, no caso lesão corporal contra a mulher, tem acréscimos, né? Não foi a Lei Maria da Penha, mas em decorrência dela também teve aquilo que você tinha... que você tinha falado sobre violência psicológica. Sim, sim. Isso também não foi a Lei Maria da Penha em si, mas foi em decorrência da Lei Maria da Penha, né? Que ela meio que inaugurou esse sistema protetivo, sistema legislativo... sistema legislativo não, né? Sistema de normas que protegem a mulher. Então, na minha opinião, foi muito boa, sim. A única coisa que eu não gosto muito da Lei Maria da Penha é o seguinte. Antes de estudar direito, eu achava que a medida protetiva era tipo assim, medida protetiva foi concedida e aí o marido não pode se aproximar da mulher em até 100 metros, por exemplo. Sim. O que acontece? Isso, na prática, ele não serve tanto. Por quê? Muito embora tem esse caso, os dois estão morando na casa. Aí teve a medida protetiva, o homem tem que sair, mesmo que a casa seja só dele.
não fica, por exemplo, um sistema de segurança ali protegendo a mulher. Ah, sim, e já Entendeu? aconteceu, muitas mulheres morreram, porque É. o cara, ele não respeita, vai lá e mata, né? É, tipo assim, por exemplo, eu achava, antes de estudar direito, que, tipo, ficava um policial, assim, na casa. Ficava um policial de tocaia lá, tipo, tipo, como se fosse um segurança particular. Não vai chegar ninguém perto, senão eu vou meter Eles bala. teriam que colocar a tornozeleira, né? Tinha. Sim, eu acho que sim, né? Claro que a Que tornozeleira daí acusa se ele chegar tá perto. né? Ou com sistema de controle e tal, mas assim, aí depois eu fui estudando e eu vi que, muito embora o ideal fosse ser assim, não tem como também, porque não tem contingente policial suficiente também, né? Imagina. Não já teria como. já não tem policial já pros crimes normais. Tipo, os crimes de rotina, né? De rua. Imagina pra deixar um policial só ficar monitorando a casa da mulher. Claro que, na lei, ela tem ali, se você for ler, algumas partes que falam programas de acolhimento, lugares de segurança. Então, assim, isso deveria existir, mas eu, pelo menos, não conheço nenhum. Não, existe casas que se o cara ele é muito perigoso, né? Uhum. Pode matar, existe casas para elas ficarem escondidas. Sim. Mas aqui em São legal. Paulo, que eu saiba, são 4 só. Então, é muito pouco, né? muito E pouco. mesmo assim, você tem que fazer um pedido, você tem que pedir pro delegado, pedir Tem pro que juiz. arrumar uma vaga, né? E aí Uhum. ela vai ficar lá escondida e ele não sabe o endereço. Sim. Então, assim, ainda nós temos muito a caminhar, você não acha? Sim. Nesse sentido, né? Um outro benefício também da Lei Maria da Penha é que se a mulher ela está em situação de violência doméstica, violência familiar, ela tem um benefício de, por exemplo, ela pede vaga numa escola pública para os filhos dela. Ela tem prioridade nisso. Também, vamos supor, o cara machucou a mulher, ela foi pro SUS. Aí o SUS... O cara tem que ressarcir o SUS. É claro que são besteirinhas, né? Que eu também nunca vi na prática, mas assim, não daria pra falar que ela é inócua, né? Sem efeitos. Eu acredito que ela tem, sim, os seus méritos e tal, Tá. apesar de na prática não ser aquela maravilha que a gente esperaria, né? Essa lei que agora a violência psicológica é crime, você acha que está funcionando? Funciona? Então, como ela é muito recente, não tem muitas caracterizações desse crime ainda. Eu, pelo menos, não vi nenhum acontecer na prática, até porque os que acontecem são em segredo de justiça, então... É difícil, por exemplo, nós advogados, a gente tem acesso, né, aos bancos de jurisprudência, decisões de juízes e tal. Então, sempre que eu vou me atualizar, eu dou uma olhada lá e tal. Só que não mostra os que são em segredo de justiça. Então, eu não consigo ver exatamente o que aconteceu. Então é difícil de ter, até por ser novo, e assim, é difícil de caracterizar essa violência psicológica por causa das provas, entendeu? Por exemplo, ó, eu trabalho num lugar e o meu chefe está fazendo violência psicológica comigo. Aí eu te procuro, você é advogado, o que você vai me pedir para a gente entrar uma ação contra ele? Então, até fizeram uma pergunta bem parecida com essa para mim ontem, e assim, primeiro eu acho que as pessoas também, quem não é muito do direito, ela não consegue entender muito isso, mas é assim, tudo é prova. No direito é prova, 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 prova. É assim, ó, quem prova mais, chora menos. Tá. Essa é a verdade, essa é a real. Aí tem pessoas que chegam em mim e falam, aconteceu isso. Aí eu falo, você tem prova? Não. Então... Não tem como, O que eu posso... Tipo assim, reduz muito a capacidade do advogado de atuar se você não tem provas. Mas... Né? O que você acha, assim, dá uma dica aqui, Uhum. O que você acha, assim, que é uma prova muito boa para chegar lá e convencer o juiz? Ó, Da violência psicológica. Melhor prova que poderia ter é você gravar escondida as falas. Mas não falo que não vale? Vale sim. O que não vale é o seguinte, por exemplo, se tá só eu e você, e eu tô gravando escondido aqui, vale. Agora, se tiverem outras pessoas, ou, por exemplo, eu sabia que você ia estar em determinado lugar e eu implantei uma câmera ou uma... Aí não pode. Aí não, Tá. entendeu? Mas se é uma conversa privada, Tá, pode. aí Tipo, pode. só eu e você, Tá. entendeu? Então, o que eu recomendo? Se te falou por mensagem, tira print. Se for o caso também, não só tire print, mas vá num tabelião de notas e faça um documento chamado ata notarial. Essa ata notarial... Ela funciona porque é o seguinte... Como é que chama? Ata notarial. Ata notarial. Aí como é que funciona? Você vai chegar no tabelião de notas e vai falar, olha, eu quero fazer uma ata notarial. Aí o funcionário do cartório, ele vai falar, beleza, onde que tá o lugar que você quer que eu comprove?
que é a ata notarial. Aí como é que funciona? Vai, vamos supor, falou, me xingou pelo WhatsApp. Aí eu mostro pro funcionário do cartório, olha, tá aqui, 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 aqui. Aí o funcionário do cartório ele faz uma certidão, que é essa ata notarial, e fala, certifico que no dia tal, a pessoa X do celular tal xingou a outra, tal, 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 tal. É um documento oficial que você chega no juiz e fala, olha, é tão certeza que o funcionário viu e é um documento público e oficial. Tá. Tipo, é como se assim, é para dar mais validade pro print. Porque o print eu posso alterar, manipular, editar. Agora, a ata notarial é certeza. Tipo assim, entendeu? Gente, vocês estão entendendo? É. Eu já não sabia, eu não conhecia isso. Então, é claro que isso daí também, só que para quem é mais de baixa renda, isso não é uma realidade, porque é R$ 150 só para você tirar isso, e é só uma página. Então, Eu pago R$ 150 no cartório, é no isso? cartório. Claro que o valor aqui que eu tô falando é exemplificativo, porque Depende da região. Cada cartório tem o seu próprio preço, o estado, né? Mas é mais ou menos isso daí, R$ 150. Então, assim, isso já, é pesado, né? Imagina quem, né, já não ganha um salário mínimo, se pagar R$ 150 é mais de 10% do seu Complicado, salário. né? Mas, enfim, se não der, é print mesmo. Mandou e-mail, baixa em PDF o e-mail. Às vezes os abusos acontecem por e-mail também, né? Principalmente em termos trabalhistas e tal. Baixa. Foi, sei lá, como eu te falei, foi por áudio, baixa esse áudio do tipo WhatsApp, mandou xingando lá ou falando alguma coisa, ameaçando, baixa, sobe na nuvem, porque depois ele pode excluir, às vezes o WhatsApp exclui sozinho, né? Sabe quando você vai ver aí... não abre mais. Essa mídia não existe mais, aí você, ai, nossa, perdi tudo. Então, assim, se for falado, grave ou com o celular, ou, assim, tem aqueles... gravadores que você coloca o microfone interno na camisa, tipo, você coloca assim, escondido na lapela, enfim, dentro, conecta ele assim, aqueles bem pequenininhos, custa, tipo, R$ 100, mais ou menos, às vezes até menos, e vai gravando. Aí você pode ir dando trela, entendeu? Você vai falando, não, o que você falou mesmo? Aí o cara vai e xinga de você de novo e tal. Entendi. Claro que depois... em um eventual processo, essa prova pode ser tudo avaliado. Tudo é avaliado, pode ser impugnado, assim como os prints, pode ser alegado que o áudio foi manipulado, enfim, mas pelo menos é uma prova. Mas é uma prova, É melhor do que você não ter nada. Entendeu? Porque numa empresa é difícil você conseguir um colega de trabalho que vai ser testemunha, porque ele vai perder o emprego, né? Sim. Então, por isso que eu pensava assim, porque às vezes eu atendo uma pessoa chorando, né, que, sabe, eu fui esculachada, fui maltratada, fui humilhada, né? Mas não tem ninguém que quer ser minha testemunha. Sim. Né? Esse é um dos principais problemas na esfera trabalhista também, não necessariamente de abuso, mas processo trabalhista normal mesmo, que a pessoa foi mandada embora e não recebeu tantos direitos. Aí, às vezes, a única prova, ou das poucas provas que tem, a maioria é testemunha. Aí, se você chamar o seu colega e falar... eu não vou falar, porque se eu falar, vão me demitir, entendeu? Porque a gente está aqui focando no narcisista, né? E o narcisista pode ser o chefe, pode ser o... Essas mulheres que têm violência obstétrica, na hora do parto, são narcisistas. Eles odeiam a mulher. E tem uma coisa, o narcisista, ele também é misógino, né? Sim. Ele odeia a figura da mulher. Então, um cara desse, quando ele vai fazer um parto, se ele puder machucar a mulher, ele vai machucar. Porque isso alimenta ele. Né? Eu não sei se você viu aquele caso do Matheus Verdelho e da Chantal, que é a esposa dele. Ela contou sobre a violência obstétrica que ela sofreu. E aí o cara... o médico lá ficava falando que, eu não sei o que era, que ela era depósito de sêmen, né? Tipo, nossa, olha então, ela foi humilhada, esculachada naquele momento difícil, né? O cara também soca a mulher, entendeu? Com violência, assim, né? Às vezes você vai fazer um exame ginecológico e ele pode machucar a mulher, entendeu? Ou uma mulher narcisista também machuca a outra, sabe? Sim. Então, assim, essas pessoas precisam ser denunciadas. Então, quando alguém fala pra mim, você só fala narcisismo. Pode falar. Eu não me afeto, sou tratada. Então, assim, não me afeto. Eu quero denunciar mesmo, porque existe em todas as esferas. Sim. Todas. Sim. Você tem uma ideia, quando eu fui levar o meu sogro para tomar vacina, logo no começo da pandemia, quando surgiu a vacina, né, a gente já levou ele para tomar, porque eram as pessoas de 80 anos, foram as primeiras. Foram. Né? E o meu sogro tem 86. Aí eu fui levar. Quando chegou lá, tinha a enfermeira ajeitando a fila, né? Bom, é um absurdo, né, no governo, o nosso sistema de saúde, né?
os idosos de mais de 80 anos em pé do lado de fora, na fila para vacinar. Aquilo já me sobe, né? Aí a mulher maltratando as pessoas. Não deu certo comigo, né? Porque eu já peguei o celular, comecei a gravar ela e falei assim, olha, posso te falar uma coisa? Você não tá ajudando, viu? E eu acho que nesse momento o que você precisava era ajudar e não atrapalhar. Deu uma segurada. E depois eu soube que ela era uma pessoa agressiva com os idosos. Ela estava fazendo isso direto. Então, assim, pode ter pessoas desse desvio de caráter em tudo quanto é lugar. Sim. E a gente tem que denunciar. Tem que Isso aí falar. que você falou, de ir no cartório, às vezes a mulher fala, eu vou deixar pra lá. Não, não deixa pra lá, não. Porque quanto mais pessoas denunciarem, você não acha? Sim. Vai ser melhor para melhorar as leis, né? Inclusive, não sei se você já teve vontade, assim, de entrar para a política, né? Eu tentei uma vez, há muitos anos atrás, eu não tinha dinheiro para gastar na campanha, né? E acabei não entrando. Mas eu gostaria de entrar só para batalhar leis melhores, sabe? Porque, assim, ainda está muito desigual. Sim. Essa coisa do homem achar que ele manda na mulher, que a mulher tem que fazer o que ele quer, a mulher tem que fazer a comida, a mulher tem que lavar, tem que passar, cuidar dos filhos. Aí ela limpa a casa e ainda ajuda no trabalho dele. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Assim, uma das coisas que eu vejo que talvez num futuro a médio prazo, longo prazo que dá para fazer é o seguinte: propor uma alteração de lei ou propor uma lei que tratasse sobre o narcisismo e que possibilitasse, por exemplo, a interdição dessas pessoas. Nossa, você é dos meus. Entendeu? Nossa. Eu acho... Porque assim, ó... Eu falo que eles tinham que estar todos internados. Eles não são pessoas para viver em sociedade. Não são. Porque eles destroem família. Destroem mulher. Tem mulher que se pendura. Sim, por causa disso. Né? Crianças que eles estragam, eles não têm empatia com o próprio filho. Eles são capazes de crueldades terríveis. E essa criança vai ser alguém lá na frente que pode ser um monstro. Sim. Vai ficar traumatizado, ou talvez um novo narcisista, enfim, piorado. Ou vai entrar pras drogas, né? Ter outros problemas psicológicos, vai virar um criminoso, enfim, ele vai virar uma pessoa que é alheia à sociedade. E assim, imagina, ó, vamos supor se 10% das pessoas são narcisistas. Ou que seja 5, talvez 1. Assim, a pesquisa que existe, né, assim, em vigor, é que 5% da população do mundo são psicopatas. Só que de 1 a 2% são os assassinos e estupradores. E o resto é o narcisista, misógino, borderline, aquelas coisas todas. Talvez, então, o que a gente tinha falado, né, que 95% das pessoas são boas, são as normais, as empatas, e o resto são todos esses. E aí... então assim, imagina, então 5%, arredondando. Esse 5%, ele é capaz de contaminar 20%, porque, por exemplo, se é um pai ou uma mãe, já contaminou a mulher e 2 filhos, por exemplo, ou mais se tiver. Mas isso fazendo um cálculo conservador, porque ele vai contaminar amigo, ele vai contaminar pai, mãe, todo mundo que circunda ao redor dele. Então, assim... Isso precisa ser reconhecido, e eu fiquei pensando assim, nossa, eu que sofri isso, só descobri há 1 ano, imagina quem não sofreu, e imagina quem está sofrendo e nem sabe. Então, assim, isso tá a anos-luz de chegar no poder legislativo, tá anos-luz de chegar no poder judiciário, assim. O que eu queria muito era, por exemplo, eventualmente criar uma tese, eu queria fazer um processo de interdição para tentar interditar um narcisista. Um cara desse. Eu queria, vamos supor, fui contratado lá e tal, aí vamos tentar interditar. Aí faz um laudo e descobre que é narcisista, por exemplo. Aí eu queria que o juiz falasse, então tá interditado esse cara. Eu sei que é muito difícil falar isso, porque o narcisista... Só explicando o processo de interdição. O processo de interdição, ele é uma ação, né, uma ação judicial, ele é uma medida jurídica que serve para que uma pessoa, ela volte, entre aspas, a ser uma criança. Então, por exemplo, ela não, civilmente falando, então, por exemplo, ela não consegue fazer contratos, ela não consegue alugar
casa, ela não consegue comprar casa, não consegue comprar nada que precise de contrato, né? Ela não consegue abrir conta bancária, ela não consegue viajar para o exterior, ela não pode mais dirigir, enfim, ela é uma criança. Dificilmente ele vai pegar outra vítima, outra mulher, né? Porque o narcisista, ele destrói uma mulher aqui, aí ele pega outra, destrói aqui, destrói aqui, destrói aqui. Quando você vai ver, ele destruiu 10 mulheres. E 10 famílias. E 10 famílias. Isso talvez não impediria totalmente, mas talvez mitigaria um pouco, porque quando a pessoa é interditada, é nomeado um curador para ela. Então, assim, esse curador é como se fosse o pai ou a mãe. Certo. Então, esse curador, tudo que a pessoa interditada faz, tem que pedir autorização pro curador. Sim. Então, por exemplo, ele pode até assinar contrato, só que aí é o curador que tem que assinar lá e tal, em nome dele. Então, se ele já vê que é uma besteira, que é furado, que ele tá querendo sair ali, fugir, já não vai deixar. Então, eu acho que tinha, né, que ser feita uma lei falando, olha, quem tem isso tem que ser afastado, ou preso, enfim, interditado para dizer o mínimo, entendeu? Internado. Internação compulsória. No manicômio, né? Não tem como conviver com essas pessoas. Elas são, assim, tóxicas demais, né? E alguns são de graus altíssimos, né? Eles são capazes, por exemplo, de pôr alguma coisa na bebida aqui para você sair desmaiando lá fora, entendeu? Tem uns que chegam a esse ponto, né? Sim. Eles contam mentiras que também pode prejudicar e você ter um prejuízo tremendo, porque eles são capazes de qualquer mentira. Sim. Eles são mentirosos, né? É uma coisa assim. Agora, eu queria falar uma coisa para você que eu falo muito para as mulheres. Você acha, por exemplo, quando uma mulher vem para você, ela sofreu violência doméstica, ela passou por um monte de coisa. Se ela tem boletim de ocorrência, é melhor para chegar no juiz? Porque pelo que eu já ouvi falar, é melhor ter boletim de ocorrência para mostrar para o juiz. Porque o juiz vai falar só agora que você vai reclamar, né? Não é isso? Assim, ó. O boletim de ocorrência, ele é a primeira prova de todas. Tá. E lá claro, o boletim de ocorrência, muitas vezes, ele é o que a gente chama de prova unilateral. Então, por exemplo, eu cheguei lá na delegacia, aconteceu um negócio comigo. Eu vou reportar tudo o que aconteceu do meu ponto de vista. Então, tipo, às vezes a outra pessoa, que supostamente é meu agressor, chegou lá pra depor e falou uma outra coisa. Tá. Mas tudo bem, pelo menos já foi documentado. Então, assim, tudo que acontece, até quando tem casos, né, não necessariamente de abuso familiar e narcisismo, mas, por exemplo, bateu o seu carro. A primeira coisa que você tem que fazer é fazer um boletim para depois dar entrada no seguro. Certo. Qualquer coisa que acontece na nossa vida que extrapola os limites do normal, é bom que você faça um boletim de ocorrência, ainda que seja unilateral e depois que possa ser revisto depois. Porque você já chega o documento, ó, eu já falei pro delegado, já tá escrito aqui. Então, sempre que acontecer qualquer coisa, tem que fazer o boletim de ocorrência. Entendi. Por via das dúvidas, faça. Então, mas aí, quando a mulher ela faz o boletim de ocorrência, tem aquela história de representar. Se ela não representar, esse boletim perde a validade? Ele some? Para fazer a representação, não são todos os crimes, né? Então, por exemplo, representação seria os crimes contra a honra, que é a calúnia. Calúnia é você falar que alguém cometeu um determinado crime que não cometeu. Difamação é você falar alguma coisa vexaminosa para a pessoa, sabendo que não era verdade. Injúria é você simplesmente xingar. O estelionato também, você precisa de representação, e a lesão corporal. Aí a representação que a gente fala tem um prazo de 6 meses. Representar é você falar pro delegado e falar assim, ó, eu quero que dá prosseguimento. É só isso. Só que, se você não falar isso em 6 meses, já era. Não dá mais. Não, mas eu não tinha que pegar um advogado para representar? Eu posso virar pro delegado e falar, eu quero que representa? Porque, vou explicar como é que funciona o sistema de acusação, né, o sistema penal do Brasil. Rapidinho, só para dar um pano de fundo. Aqui no Brasil tem o que a gente chama de ações penais incondicionadas. É incondicionado à representação, ou seja, não precisa de representação. Explicando, essas são a maioria dos crimes. Então, por exemplo, homicídio. Ele é uma ação penal incondicionada. É incondicionada por quê? Ninguém precisa chegar no delegado e falar, eu quero representar. Vai ser representado. Tipo assim, como é que funciona? Aconteceu um homicídio lá, aí os policiais vão no lugar, coleta a prova, manda pro delegado, o delegado abre o inquérito, que é um procedimento investigativo para, tipo, pegar foto, vídeo, depoimentos de pessoas. Aí ele manda,
pro promotor, aí quando acabar o inquérito, tipo, peguei todas as provas, aí o promotor fala, o promotor, ele tem a opção de oferecer a denúncia ou não. Aí a denúncia é um documento, tipo assim, entendo que de acordo com essas provas existe um crime. Aí ele manda a denúncia pro juiz, e aí o juiz começa o processo criminal. A maioria dos processos são esses, não precisa de representação. Por quê? Sabe, né, a gente vê aqueles filmes americanos, né, e fala assim, o advogado de defesa e tal, mas sabe quem é o advogado de ataque? É o promotor. Entendi. Então, por exemplo, aconteceu um crime comigo, desses daí normais, ações penais incondicionadas. Não sou eu que vou processar o meu agressor, é o promotor. Promotor. Porque... Mas e a mulher que apanhou, ela foi lá, fez corpo de delito, fez o boletim de ocorrência. Esse precisa representar? Então, aí eu ia explicar os que são condicionados à representação. Alguns crimes, pelo teor deles, a lei entende que o Ministério Público não precisaria atuar. Tipo assim, o Ministério Público ele não precisa atuar. Na verdade, quem tem que atuar e acusar é a pessoa, por meio de um advogado. Sim. Entendeu? E aí, nesses casos que eu falei, desses crimes, a mulher precisa representar. Aí, a partir do momento que ela representa, aí o Ministério Público vai e acusa a pessoa. E se ela quiser, ela pode fazer ela pode contratar um advogado para atuar de assistente da acusação. Aí, o que acontece? Ele atua junto com o promotor. Aí, fica um advogado contratado e o promotor acusando. Entendi. Entendeu? Aí, é muito bom se puder fazer isso, porque... fica, entre aspas, 2 contra 1. Claro, entendeu? Claro. Nossa, isso é importante, né? Sim. Porque, e assim, um simples tapa na cara ela já pode ir pra delegacia fazer isso, né? Um empurrão, sabe? A mulher precisa entender que assim, ele só me deu um empurrão, ele tava nervoso. Gente, pelo amor de Deus. Sim. Né? Sim. Porque é aquilo que a gente fala, né? A pessoa, ela tá tanto tempo acostumada com esses abusos que ela fala, deixa quieto, não foi nada, ele tava nervoso. E aí acaba, o que é reportado, o que chega na justiça é tipo um número ínfimo do que acontece de verdade. Né? Então... Gente, nosso papo aqui tá muito bom. Bom, eu... vejo que já estamos no horário, e diretora... Quanto que deu? 1h10. Então, gente, foi muito bom esse papo. Você tem que vir aqui mais vezes pra gente falar mais sobre o narcisista. Isso é uma coisa que as pessoas querem muito falar nesse assunto. Tem muita coisa que, assim, se a gente fosse falar, a gente ia ficar aqui 4 horas, né? Que tem tantos detalhes, né? Porque, assim, vou dar até um exemplo. Por exemplo, o homem narcisista, ele maltrata a mulher, e às vezes a mãe dele também e tá ele e a mãe maltratando essa mulher, entendeu? Então, assim, eu já peguei casos, né, dele e a mãe maltratando, essa pessoa passou por uma cirurgia, e ele bateu nela, ela operada, sabe? E tudo ela achava assim, mas se eu for na delegacia, ele vai me pôr pra fora, pra onde eu vou, tô operada. Então, assim, tem muitas coisas que a gente ainda pode falar, né? E você dá mais dicas, então a gente vamos bater esse papo mais vezes. Sim. Aí eu queria, se você tiver alguma coisa que você queira falar para as mulheres, passar suas redes sociais, fica à vontade aí com a câmera. Pessoal, principalmente as mulheres, né? E, assim, porque tem homens também vítimas de narcisismo e tal, né? Sim, mulheres, E aí eu falo o seguinte, se você tá num divórcio, se você tá num casamento desse, e você tá desconfiando que é narcisismo, é porque provavelmente é. Então, assim, não demore muito tempo para você correr atrás de ajuda, tanto psicológica, que é a principal, e jurídica também, se você precisar fazer alguma coisa. E, assim, eu vejo muitas pessoas perguntando eu preciso do consentimento dele para me divorciar, ou dela para me divorciar? Não. Muitas pessoas acham que precisa do consentimento. Ele não vai dar o divórcio. Assim, não existe não vou dar o divórcio. Muitos homens, principalmente, falam assim, olha, eu não vou te dar o divórcio. Não existe não dar o divórcio. Se eu me casar hoje e dar 1 minuto, eu já posso me divorciar. Eu volto ali, não, desisti. Pronto. Pode ver aí o último caso o Adriano Imperador, ele se divorciou em 24 dias. É um exemplo, né, de casamento curto. Então, assim, não tá bom, sai fora. Faz
uma listinha e ver assim, ó, o que que é bom no meu casamento? É isso, é isso. Se a lista de coisas ruins for muito maior do que a boa, é certeza que você está num casamento lixo, num casamento com provavelmente um narcisista ou outro transtorno mental, transtorno do comportamento, desculpa. Então, então é isso que eu falo. Se informe primeiro, busque conteúdo na internet, que tem bastante, principalmente de jurídico não tem muito, Não tem. jurídico não tem muito ainda, mas psicológico tem, né, de terapeutas, enfim. Então, é isso. E as minhas redes sociais, Instagram, Arthur Capano Advogados, TikTok, Arthur Capano Advogados também. O site, né, não tem muita coisa no site ali, arturcapanoadvogados.com.br, e também tem meu canal no YouTube, tá bom? E aí, se vocês gostaram, né, da nossa conversa, tudo que a gente falou, se inscreve no canal, né, segue lá e vai acompanhando o meu conteúdo, que todo dia eu abro uma caixinha de perguntas e esclareço todos os tipos de perguntas ali, tá bom? É isso aí, gente. O doutor Arthur Capano, se você quiser tirar dúvidas, se você precisa de um advogado, é muito melhor que você procure alguém com indicação, né? Alguém que você conheça, que você veja nas redes sociais, porque tem gente também que cai em armadilhas, né? Pega seu dinheiro, depois não trabalha do jeito correto, né? Porque aqui a gente falou, tem narcisista, mau caráter em todas as profissões. Então, eu trago aqui profissionais que eu levantei, que eu olhei antes, que eu conversei antes, porque eu quero para você o melhor, tá bom? Vocês podem me seguir no @Simone Rossini Oficial. O canal nosso no YouTube é Mulheres Cast, tá? Você também pode dar o seu like no nosso vídeo, se inscreve no canal para nos seguir, porque quanto mais a gente cresce, mais mulheres nós vamos ajudar. E se você precisa de uma terapia, de um acolhimento, se você precisa de informação para saber o que você está passando, ou se você precisa conversar com alguém sobre a autoestima, a sua autoconfiança, você pode me mandar mensagem no link da bio do meu Instagram. Você pode entrar em contato comigo, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.